Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos mostrar as manifestações de Deus e do Espírito Santo na vida do homem. O homem pode muito bem ter uma comunhão com Deus e passar a ter essas manifestações, porém requer do homem um compromisso com Deus. Isso é uma base fundamental para que nós possamos ter essas manifestações na nossa vida. A nossa história de hoje vem nos mostrar uma manifestação de uma visão de destruição de uma cidade. Mas nós podemos ter outros exemplos onde a manifestação do Espírito Santo pode acontecer na vida da pessoa. No exemplo nós temos Jesus. Jesus Cristo teve a manifestação do Espírito Santo, que é o melhor exemplo que nós temos, tanto que ele é o nosso caminho, a verdade e a vida para quem nós devemos buscar, seguir e nos espelhar. Então Jesus manifestou o Espírito Santo, às vezes em atitudes que muitos de nós não conseguimos fazer, como andar sobre as águas, curar pessoas, expulsar demônios e assim por diante. Tanto que ele tinha até visões, até mesmo sobre a sua própria morte. Ele tinha o conhecimento sobre aquilo que iria acontecer antes mesmo de acontecer. Sabia que Pedro iria o negar 3 vezes, que havia entre eles um traidor e assim por diante. Entre os profetas nós conhecemos a história de hoje, que é contada na nossa primeira leitura, a história de Moisés, que teve as suas manifestações, onde abriu o Mar Vermelho. Temos como exemplo também muito bom José do Egito, que através dos sonhos conseguia interpretar acontecimentos que ainda não haviam acontecido, como a seca durante a fartura de 7 anos e a seca de 7 anos, a morte do copeiro e assim por diante. Nós temos várias manifestações que são consideradas por nós sobrenatural, mas para Deus isso é apenas um detalhe na vida dos homens para poder ajudá-los a abrir os olhos, a ajudar uma comunidade, uma sociedade e assim por diante. Então, se nós queremos receber de Deus essas manifestações que acontecem na vida dos nossos profetas, dos discípulos, nós temos que ter os mesmos compromissos que essas pessoas tiveram, que eram respeitar os mandamentos de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo. Não é difícil ter esse compromisso com Deus, essa comunhão e receber o Espírito Santo. O problema é que nós não temos a fé necessária. Nós não conseguimos acreditar que irá acontecer. Se alguém, vou dar um exemplo, tivesse esse compromisso com Deus, essa comunhão com Deus, ele não teria dúvida nenhuma durante um evento, por exemplo, que ele precisasse de curar alguém. Se ele estivesse diante de um homem, às vezes paralítico, ele facilmente tocaria esse homem e diria para ele: levante e ande, porque ele teria no seu coração a fé e a capacidade de acreditar de toda a sua alma e de todo o seu coração que aquilo iria acontecer. Seria como respirar. A gente não precisa de ficar pensando que precisa de respirar para poder respirar. Simplesmente respiramos porque faz parte da nossa fé. Acreditamos nisso e não há nada no mundo que irá nos fazer parar de respirar, a não ser que uma doença venha nos acometer. A nossa fé tem que ser muito parecida com isso. É claro que nem mesmo com uma doença nós podemos deixar a nossa fé ser abalada. Por isso temos que ser muito fortes, mais fortes do que qualquer doença, que qualquer tribulação, que qualquer problema que venha nos acometer. E eles virão, sem dúvida virão, como aconteceram na vida dos profetas, na vida dos discípulos e na própria vida de Jesus Cristo, que foram perseguidos, maltratados e até mortos. Então, nós passaremos por isso, nós temos que ter essa perseverança para receber o Espírito Santo e nos aproximar daquilo que os discípulos foram, daquilo que os profetas conseguiram fazer. Quando nós temos essa capacidade de ter visões, de poder interpretar sonhos, de poder curar as pessoas, de usar nossa sabedoria como Salomão fazia, nós podemos ajudar muitas pessoas, ajudar uma grande gama de pessoas, uma grande sociedade. E é isso que somos convidados através do segundo mandamento.
amando ao próximo como a ti mesmo, você estará dando a eles a oportunidade de uma vida melhor através das manifestações do Espírito Santo. Nesse momento em que estamos passando de pandemia, é claro que se você busca no seu coração um aprendizado, um conhecimento, busca um envolvimento na palavra de Deus, Deus irá orientar você a encontrar os melhores caminhos para poder ajudar, às vezes até uma sociedade, a encontrar uma cura para essa doença que está acometendo muitas pessoas. Mas o problema ainda está na nossa fé. Nós não acreditamos o suficiente, nós não nos entregamos o suficiente, ainda nos sentimos presos demais ao dinheiro, às pessoas, a tudo aquilo que é material. Nós esquecemos que há uma vida espiritual na qual não pode ser destruída, não pode ser retirada de nós, a não ser por Deus que nos criou. Então, busque cada dia mais aperfeiçoar no seu coração essa fé. É claro que é muito difícil para nós que estamos vivendo nessa sociedade de hoje, principalmente em uma sociedade contaminada pelo pecado. Nós raramente encontraremos alguém que esteja muito próximo de um exemplo como os discípulos de Cristo. Os discípulos eram homens que tentavam ser o melhor possível dentro daquilo que Deus os convidava a viver. Porém, a gente sabe, caíam em tentação, eram fracos também como qualquer um de nós, porém, homens com a fé como aqueles que tiveram diante de Jesus Cristo, que caminharam com Jesus, estão muito raros nos tempos de hoje, porque eles conseguiam fazer manifestações do Espírito Santo, exatamente porque tinham a fé necessária. Mas nós víamos em várias histórias que Jesus às vezes puxava a orelha deles e dizia: homens de pouca fé. Agora imaginem se Cristo estivesse diante de nós nos tempos de hoje, o quanto Ele iria dizer isso para nós, quantas vezes iria puxar a nossa orelha e chamar a nossa atenção pela falta de fé que nós temos. Os discípulos caíam algumas vezes, mas nós caímos todos os dias. Nós não conseguimos manter a nossa fé fortalecida. Nós nos consumimos de todo tipo de problema. Contas para pagar, a família que traz problemas, é uma fofoca, é uma pessoa tentando nos derrubar, e tudo isso traz para nós um transtorno tão grande que tira de nós a paz. Nós assumimos para a nossa vida às vezes problemas que são pecaminosos, como vontade de vingar, vontade de fazer maldade, raiva, atrapalhamos o nosso sono, deixamos de pagar contas por causa de vícios. E é assim que nós estamos vivendo e dificilmente alcançaremos a presença do Espírito Santo na nossa vida se continuarmos assim. É claro que ninguém é obrigado, mas se você deseja estar seguindo os caminhos de Deus e estar com Deus, tem que aprender a ter compromisso, aprender a ter foco naquilo que você quer para a sua vida. Ficar só falando que eu quero Deus, eu louvo a Deus, eu amo a Deus sobre todas as coisas, não vai resolver. Você tem que passar a tomar atitudes, nem que sejam pequenas. Comece a dar pequenos passos para poder mudar quem você é. E isso serve para todos, não é para uma ou duas pessoas. Todos nós temos as nossas falhas e os nossos pecados. Agora, está faltando compromisso em tentar mudar quem somos. Está faltando compromisso em tentar servir a Deus. Está faltando compromisso em obedecer os mandamentos. É só assim que nós iremos resolver muitos problemas que são do plano carnal e assim atingir um patamar maior na vida espiritual, para poder nos aproximar do reino dos céus. É assim que receberemos as manifestações do Espírito Santo. Vamos ouvir uma reflexão do nosso Salmo responsorial. O nosso Salmo responsorial nos traz o seguinte refrão: a glória do Senhor vai além dos altos céus. E nós sabemos muito bem que a glória do Senhor, ela está presente em qualquer lugar. Uma frase muito interessante que a gente vê até numa música, né? Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão.
A glória do Senhor está em qualquer lugar. Se não há pessoas para poderem glorificar a Deus, levarem, fazer adoração, buscarem ajudar a Deus, Deus irá fazer com que as pedras falem, irá fazer com que os animais louvem a Deus. Isso é prova de que Deus está em todos os lugares, em um pedacinho de pedra, em um grão de areia, no ar que nós respiramos, na luz que nos ilumina. Tudo há a presença de Deus. Quando nós perguntamos o que é a vida, nós passamos a perceber que vida é a interação da matéria com o ambiente. E para que isso aconteça, Deus deu a capacidade das coisas interagirem. Deus é a interação entre o homem e o mundo. E deu ao homem essa capacidade incrível de poder estar acima dos animais, das pedras, de tudo mais, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, a sua inteligência. Não existe criatura nenhuma nesse mundo que tenha a capacidade de raciocinar, de poder trabalhar o conhecimento e assim usá-lo para o bem. Porém, se analisarmos bem, nós acabamos percebendo que às vezes os animais que são irracionais, que não têm conhecimento, às vezes praticam mais amor do que nós que somos racionais e temos conhecimento. Quando nós olhamos, às vezes, uma manada de animais, eles têm aquela capacidade de se protegerem, de se cuidarem, de defenderem o seu território, de mostrarem o que é amor. A gente às vezes tem mais a aprender do que eles, do que nós a ensinar a eles, porque nós praticamos só maldade. Às vezes estão lá quietinhos no seu canto, fazendo a sua parte, que é tentar cuidar um dos outros, e nós vamos lá e matamos eles para poder às vezes tirar o couro e fazer bolsas e sapatos. Isso tem mudado, há órgãos que tentam proteger, mas requer muito trabalho ainda e requer muita coisa para poder ajudar a diminuir esse tipo de criminalidade que o homem comete contra os animais. Às vezes nós podemos pegar a mata amazônica, quanta devastação por causa de ganância, por causa de dinheiro. A gente vê as pessoas derrubando áreas e áreas e mais hectares de árvores por causa de dinheiro. Querem mais riquezas e, detalhe, não utilizam nem um terço daquilo, nem um décimo daquilo que colhem com essa destruição. A árvore, como sabemos muito bem, ela cria para o nosso meio ambiente coisas saudáveis. A liberação, a troca gasosa que nós conhecemos é um bom exemplo. Deixar um ambiente mais úmido, deixar uma mata mais saudável para que você possa colher mais bons frutos. Porém, o homem sempre carrega consigo essa ganância. Mas a glória de Deus, nós estamos falando exatamente da glória de Deus, ela está presente em todos os lugares. Deus irá se manifestar, ainda que sejam nas pedras, ainda que seja nas cinzas de uma árvore queimada. Então você tem que fazer a sua parte, o seu papel para demonstrar a presença de Deus em você e afastar essa possibilidade das pedras terem que louvar a Deus ao invés de você. Você tem que ter esse compromisso com Deus de servi-lo e não dar esse tipo de atividade para uma pedra. Isso prova que nós, às vezes, se acontecesse, provaria a nossa incapacidade de sermos fiéis a Deus, a nossa infidelidade, a nossa falta de respeito, de compromisso. Porque para chegar a esse ponto, é prova de que não há homem nenhum na face da terra capaz de poder louvar a Deus, de glorificar a Deus e dar e render adoração. Então, muito cuidado com isso. A gente sabe que existem pessoas batalhando dia após dia, tentando dar o seu melhor como ser humano, como imagem e semelhança de Deus, mas nós temos muito que mudar. Infelizmente, até dentro da nossa igreja,
dentro dos templos, sejam protestantes, católicos, espíritas, quaisquer que sejam, há pessoas que querem ajudar. Porém, ainda assim, há um certo erro no coração do homem ao praticar a hipocrisia. A palavra de Deus ensina uma coisa e o homem pratica outra. A intenção boa há sim no coração de muitas pessoas, até em religiões diferentes. Porém, há homens ruins, gananciosos, hipócritas, que tentam induzir e levar as pessoas aos caminhos errados. Então, por isso, você tem que buscar conhecimento, saber o que é certo, fazer da forma correta, não fazer o que o seu coração pede, porque o coração do homem é um coração tendencioso ao pecado e não irá glorificar a Deus, mas sim glorificar a carne. Então, muito cuidado em dar valor à carne, mas sim dar valor à palavra de Deus, ao Espírito que precisa ser engrandecido para receber o reino dos céus. Vamos ouvir uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. Nosso Evangelho de hoje vem nos ensinar como nós devemos chamar a atenção dos nossos irmãos. É claro que há várias situações nas quais os nossos irmãos irão cometer erros, irão cometer pecados, e nós temos que praticar o amor de Deus na vida dos nossos irmãos. E a prática desse amor de Deus é saber dar ao outro o direito de ser ele mesmo e compreender que tem que existir regras para que as pessoas não invadam os seus valores como cristão. Porém, é claro que há limites para tudo. Tem pessoas que você tem que conviver com elas, tem que ter um ambiente que há uma socialização e fica difícil você conviver com pessoas que às vezes são extremamente pecadoras, fazem coisas erradas, cometem erros e nós não sabemos como lidar com isso. Então Jesus vem exatamente nos ensinar isso. Vou dar um exemplo para vocês compreenderem essa situação. O exemplo simples e fácil é, quando é uma situação mais fácil de ser resolvida, vou dar um exemplo, no seu trabalho, uma pessoa começa a implicar com você, começa a implicar com tudo que você está fazendo. Então a melhor coisa que você faz é chamar no canto essa pessoa, conversar com ela, tentar buscar as razões pelas quais ela está te perseguindo, implicando com você, o que você pode fazer para tentar amenizar o conflito que há com essa pessoa e, naturalmente, mudar. Ou você muda o seu comportamento ou a pessoa muda o comportamento dela. Isso vai depender do problema que está acontecendo. Às vezes você realmente está cometendo um erro com aquela pessoa, no qual está deixando ela magoada e o que você está fazendo está descumprindo os mandamentos de Deus. Ou aquela pessoa está descumprindo aquilo que você tem como acordo ali, você não está deixando magoada, mas sim ela está preocupada em tomar o seu cargo, tomar o seu posto, ou quer ver você longe dali porque você às vezes é uma pessoa que trabalha muito certinha e ela quer trabalhar errado e aí já é um assunto já mais complicado, porque você tem que envolver, se a pessoa não quiser mudar, aí você tem que envolver uma segunda pessoa ou uma terceira pessoa, na qual você às vezes tem que sentar com mais pessoas para poder discutir o problema. Vou dar um exemplo para que você possa compreender dentro do mesmo contexto. Você às vezes trabalha com uma pessoa que não gosta de você e ela deseja que você saia da empresa, que retire você da empresa porque você descobriu que ela está roubando da empresa. Às vezes tira objetos e tira da empresa, você chama a atenção da pessoa por isso, ela não vai gostar e vai continuar roubando. Você vai assistir aquilo, mas você não pode deixar aquilo impune, porque o cristão não pode ser conivente com coisas erradas. Então, deve chamar-se assim uma testemunha, conversar novamente com essa pessoa, falar com ela, tenho testemunha aqui que eu não compactuo com isso, eu trabalho com você, então se cair
você cair, ser pego, né, roubando. Eu não quero assumir essa responsabilidade para mim, que você assuma sozinho, e tenho essa testemunha para provar que eu não tenho culpa de você estar usurpando daquilo que não lhe pertence. É claro que é uma situação que irá criar constrangimentos, mas se a pessoa persistir, aí sim, dependendo do nível do problema, é melhor chamar às vezes até mesmo um coordenador, alguém que tome a frente para poder dar continuidade. Assim, você pode, de certa forma, dependendo da situação, prejudicar a pessoa por ela estar roubando, pode perder o seu emprego, ou essa pessoa pode, dentro da coordenação ali que você chama, tomar medidas para que afastem vocês dois, e às vezes é o melhor caminho para evitar mais conflitos. Mas pegando esse contexto, nós podemos jogar para a vida espiritual. A nossa vida espiritual, do nosso dia a dia, às vezes acontecem coisas dentro da nossa casa, onde há conflitos parecidos com esse, que há brigas e rinchas entre familiares, que às vezes a gente tem que se utilizar de um pai, de um avô, aos líderes que nós temos por trás, dentro dos bastidores da nossa família. Quando é dentro da nossa igreja, às vezes temos que usar até mesmo um padre, um bispo, para poder nos orientar com um problema que está acontecendo dentro da nossa igreja, ali dentro do círculo cristão. Então, para tudo isso, o interessante é sempre traga uma testemunha para que você não seja julgado sem ter provas daquilo. Então, tendo uma testemunha, fica muito mais fácil você provar que você não é culpado de certas atitudes. Traições, roubos, fofocas, essas coisas desse tipo, a gente às vezes tem que se utilizar desse recurso. Às vezes as pessoas vêm dizer que nós falamos coisa tal, falamos isso, aquilo, nós podemos muito bem chamar uma testemunha e dizer: não, eu não falei isso, essa pessoa é prova disso, tanto que eu fiquei em casa o dia todo, não fiz isso, não fiz aquilo, então não tive por que falar da sua vida, e tenho essa pessoa como testemunha. A testemunha ela é utilizada até mesmo nas nossas leis do mundo, né, do nosso dia a dia, para quem casa, deve-se levar testemunhas para atestar que aquela pessoa realmente casou. Dentro da nossa igreja é colocado isso também. Dentro de tribunais tem que levar-se testemunhas para provar que não houve crime ou algo parecido. Então a testemunha é uma chave fundamental para nos provar que algo é verdadeiro. Deus, para nos provar que Ele existe, para provar que queria um compromisso conosco, Ele enviou Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a testemunha de Deus de que Ele existe, de que Ele vai nos ajudar, de que Ele tem um Espírito Santo para nós, e assim por diante. Então, nós também temos que ser testemunhas da vida de Cristo. Então, aquelas atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia, respeitando os mandamentos de Deus, prova que somos testemunhas de Cristo. Então, seja uma testemunha de Cristo praticando os mandamentos de Deus. No mais, essa é a nossa reflexão do nosso evangelho de hoje, e vamos dar uma passadinha nos comentários do vídeo de ontem. No nosso vídeo de ontem nós temos os seguintes comentários. O primeiro comentário aqui é da Odete Sobral, que nos mandou: falta Deus no coração de quem fez esta maldade, judiação. É muito triste, mas hoje em dia está difícil confiar em quem quer que seja. O Senhor nos livre de tanta maldade. Amém. É verdade, a gente não sabe em quem confiar. Há muita maldade no coração das pessoas. Há uma contaminação desse mal na vida espiritual, e a gente não sabe nem como lidar com isso, como descobrir quem são as pessoas, porque, como diz um ditado popular, né? Quem vê cara não vê coração. Então a gente não sabe o que passa pelo coração das pessoas, e existem por aí muitas pessoas maldosas. Bom dia, missionário, e a todos, a paz de Cristo esteja contigo e com todos nós. Gratidão pela reflexão
Abençoada terça-feira a todos, amém. Que assim seja. Muito obrigado pelo carinho, Odete Sobral. Um abraço a você. A Cláudia Barbosa nos mandou um bom dia. Muito bom dia, Cláudia Barbosa. A Doreci, nossa amiga Doreci, nos mandou bom dia. É muito bom alimentar nosso corpo. Saco vazio não fica em pé. O espírito deve ser muito mais bem alimentado, pois aqui estamos passando uma garoa e no céu, quem pratica o bem, aí sim vamos ter uma vida feliz e eterna. Amém. A paz esteja contigo também. Bom dia, missionário Wagner e família. Muito obrigado pelo carinho, a Doreci Nascimento. Realmente, aqui uma frase até simples do nosso dia a dia, saco vazio não para em pé, e o do espírito é a mesma coisa. Nós temos que alimentar os dois. Uma boa alimentação para cuidar do nosso corpo, se possível fazer bons exercícios físicos, ter uma boa higiene para não assumir bactérias, fungos para o nosso corpo, e fazer o alimento do espírito, né? Que é a leitura bíblica, fazer as nossas orações, ir à missa, comungar o corpo de Cristo e assim por diante. Claro que nessa pandemia a gente não está podendo ir às missas, e é claro que alguns lugares estão liberados, mas são pouquíssimos. Mas temos que compreender que se não é o momento de poder alimentar do pão, que é o corpo e o sangue de Cristo, possamos nos alimentar da palavra de Deus, fazendo orações e buscando ao máximo ser imitador de Cristo. A Astéria Maria nos mandou também aqui: olá, missionário Wagner, tudo bem? É muito bom ouvir essas belíssimas reflexões. Deixa a gente mais para cima. Amém. Eu sou José Antelmo, esposo da Astéria Maria. Desejo muita saúde para Doreci. Que Deus abençoe. A ela dou um conselho, que se puder, mude de médico. E que Deus abençoe todos os inscritos do canal. Que assim seja, José Antelmo. A Doreci Nascimento, a gente sabe que ela tem os probleminhas com a questão do vício do cigarro, então a gente sempre orienta a Doreci a diminuir gradativamente até alcançar o fim desse vício na vida dela. Então, ter paciência, tem que ter paciência sim, não justifica arrumar correria para sair desse problema. É claro que a questão do médico aqui, fazer a troca do médico, é bom sempre tomar uma segunda opinião, né? Procurar um outro médico, ver com ele como pode ser feito para amenizar isso. Mas é claro que a gente sabe que o vício, ele para ser eliminado da nossa vida, é uma diminuição gradativa. E não é fácil, porque a dependência para ser retirada tem que ser aos poucos. Então a gente tem que começar a ser dependente de outra coisa. Então se tem a dependência do cigarro, com o tempo você tem que passar a ser dependente de sua saúde, cuidar da sua saúde. E isso começa aos poucos. Da mesma forma que começou aos poucos o vício, para chegar a ter esse nível, é aos poucos que vai saindo. É um pico. Subiu, vai se inclinando, chegou num estágio, vai diminuindo até voltar lá embaixo no zero. Então tenha calma, paciência, faça devagar. Doreci, se estiver nos assistindo hoje. E José Antelmo, parabéns por se preocupar com as pessoas que têm as suas dificuldades, as suas batalhas. É claro que todos nós temos, eu tenho as minhas batalhas e admito e assumo que tenho os meus pecados, tenho os meus problemas, luto dia após dia contra eles. Há dias que eu consigo vencer, há dias que eu sou derrotado, mas eu sempre levanto, bato a poeira e vamos tocar a vida para frente e tentar melhorar quem somos. No mais, esses foram os comentários do vídeo de ontem, e que a paz do Senhor esteja com cada um.